Bom, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo interessante, tá? Um rapaz tinha perguntado isso aqui pra mim no privado. Eu dei uma resposta em áudio. Eu decidi fazer um vídeo que fica melhor explicado pra gente entender por que aqueles personagens, né, antes do dilúvio, aqueles patriarcas, eles viviam tanto. Então vai ser um vídeo talvez um pouquinho comprido, tá? Mas vai ser interessante que vai ter muita informação. Em Gênesis 5, né, nós temos a genealogia a partir de Adão, com idades extremamente exageradas. Aqui, ó, Adão viveu 130 anos quando gerou um filho, né, que foi Sete. Aí depois ele viveu mais 800 anos, né, gerando filhos e filhas. Então ao todo Adão viveu 930 anos, né, quase 1000 anos. É claro que eu não vou pôr o capítulo todo aqui de Gênesis 5, tá? São 10 patriarcas. Mas o mais longevo deles foi Matusalém, né, segundo a Bíblia, que ao todo viveu 969 anos. 969, né, quase um milênio. Então fica essa pergunta, né, por que essas pessoas viviam tanto? Essa genealogia aqui de Gênesis 5, ela é provavelmente da tradição sacerdotal. E as idades diferem um pouco do Pentateuco samaritano e do texto grego. Aqui é uma tabelinha, tá? Aqui em preto é o texto grego, ali em vermelho é o texto síriaco, né? E há uma divergência. Quem quiser ver pode ver no Wikipedia, que aqui ficou muito pequena a tabela, mas elas diferem um pouco, tá? Da Torá hebraica, do Pentateuco samaritano e do texto grego da Septuaginta. Alguns acham que pode ter sido um erro de tradução, tá? São algumas teorias que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas essas teorias, a maioria delas eu discordo, só vou mostrar por curiosidade. Alguns acham que era um erro de tradução, enquanto que outros argumentam que o calendário era contado diferente. Eu vi até num blog aqui cristão que eles falam que ali cada mês era contado como um ano. Então, no caso, Matusalém viveu apenas pouco mais de 100 anos. Mas isso aí é bobagem, pessoal, não tem nada a ver não, tá? Outros argumentam sobre as condições climáticas. Também eu já vi blogs cristãos falar disso, que eles se alimentavam diferente, o clima era diferente, então tinha menos doença. Não eram as condições climáticas nem a alimentação muito mais saudável de um mundo que ainda não conhecia a poluição. Na verdade, as explicações são variadas, mas a mais aceitável é de que, claro, ninguém viveu mais de 100 anos, muito pelo contrário. Nessa época da Bíblia, era mais comum as pessoas morrerem por volta de 50 anos e não viver quase 1000 anos. Isso não existe. Até porque no período de 1000 anos, vamos pegar aqui a genealogia que nem aqui de Matusalém, por exemplo, se ele tivesse realmente vivido literalmente 1000 anos, ele poderia ter gerado, digamos, aproximadamente 1000 filhos. A Terra já teria uma superpopulação naquela época, porque se cada um pudesse viver, imagina se cada um pudesse ter um filho por ano, daria uns 1000 filhos. Outros argumentam que essas idades referem-se às eras patriarcais e não às idades reais de uma pessoa. Por exemplo, cada era teve um patriarca que marcou uma era, um patriarca importante. Aí até o próximo patriarca nós teríamos um período de tempo, por exemplo, de Adão até Sete. Adão gerou vários filhos até chegar no próximo patriarca importante, que seria Sete. Aí teria aquele período de quase 1000 anos. Seria coerente, né? Mas isso não explica porque o Novo Testamento traz como idades reais, né? E nem porque pós-dilúvio eles têm as idades também reais. Que nem aqui, ó, na genealogia de Lucas ele coloca como se um tivesse gerado o outro, e não de uma era até outra era. E alguns argumentos que é porque a determinação de um limite de anos para o homem viver só foi feita após o dilúvio, que também é uma explicação coerente. Porque aqui depois do dilúvio, né, Deus fala que o espírito dele não estaria mais com o homem, então seus dias seriam apenas 120 anos, uma data limite. Aqui é Gênesis 6.3, tá, pessoal? Mas toda hora que eu coloco 3 aparece um emoji, eu não sei porquê, no site que eu uso do Word Online. Então alguns argumentam isso. Não, amadinha, é que antes do dilúvio não tinha uma determinação limite para o homem viver. Aí só depois do dilúvio é que Deus falou, o homem só vai viver 120 anos. Faz até um certo sentido, né? Isso aqui seria uma explicação teológica. Mas ainda eu acho que não é a explicação real disso, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Outros veem apenas um elemento simbólico, ou seja, só um simbolismo. A Bíblia sublinha, né, que a longevidade, ou seja, viver bastante, é um dom de Deus, que ela dá quem vive de acordo com a sua vontade, que nem você vê aqui em Jó, Provérbios, etc. Então a vida longa dentro da Bíblia, ela está ligada com a obediência dos mandamentos. E é por isso que quem obedece a Deus, de acordo com o texto sagrado, conserva suas energias físicas, ou seja, vive mais. E quem desobedece a Deus, por outro lado, é punido antes que se alcance a velhice. Inclusive essa explicação teológica, a Bíblia de Jerusalém comenta que a idade dos patriarcas ela vai diminuindo. Que eles querem dizer que quanto mais o ser humano foi se tornando pecador, menos ele foi vivendo. Então eles fazem essa correlação de vida longa com uma vida próxima de Deus, sem pecado.
Só lembrando que ali a Bíblia de Jerusalém também se baseia nessas variantes textuais, porque dentro da Bíblia como nós temos hoje, as idades não vão diminuindo, tá? Mas eles entendem assim, que seria uma explicação teológica. Até porque o Matusalém, que é o mais recente, ele viveu mais, então não bateria também essa explicação. Então, dessa forma, a narração bíblica tem simplesmente como objetivo mostrar que quanto mais próximas as pessoas estão de Deus, mais e melhor elas viverão. E é por isso que eles foram relatados como seres quase imortais. Então, essa explicação teológica, então, vamos pegar lá o Matusalém. Ele seria um homem muito bom, que respeitou a lei de Deus, um homem justo, então por isso ele viveu mais que os outros. Então essa é uma visão teológica, tá? Agora vamos ignorar essas explicações aqui, essas teorias, vamos tentar ver um contexto histórico, que a gente vai ter uma explicação melhor e que faz mais sentido disso, tá bom? Vamos lá. Segundo os melhores exegetas, historiadores, pessoas que estudam as escrituras, a história do povo hebreu surge em meio a uma disputa de terras no mundo antigo. Os hebreus surgem ali no Oriente Médio, que é uma terra árida, seca e cheia de deserto. Aqui eu pus até um mapinha para vocês verem. Aqui tem o deserto árabe, que é um grande deserto. Aqui essa outra região toda é árida. Aqui o Irã é árido. Tudo aqui é um grande deserto e árido. Mas aqui no meio dessa aridez toda nós temos uma crescente fértil, que é onde fica o rio Tigre e Eufrates. Então é uma região que era mais propícia à vida, para você plantar, para você prosperar. Essa região da Mesopotâmia era chamada crescente fértil. Por isso que a própria Bíblia chama ela de paraíso, né? Gan Eden, né? O jardim dos deuses, porque era um lugar, devido aos grandes rios, que era mais propício para você plantar, ter alimentos, ter prosperidade, tá bom? Então a crescente fértil da Mesopotâmia, no meio dessa aridez toda do deserto, foi um motivo de disputa por vários povos. Por isso que aqui nós temos vários reis que surgiam e queriam dominar a Mesopotâmia, uns dominando os outros, uns brigando com o outro. Aqui, segundo os historiadores e exegetas, era uma briga danada, que era um bang-bang pior que o oeste americano. E é nesse cenário, né, da crescente fértil que surge Abraão, que segundo a Bíblia, né, ele era de Ur, dos caldeus, filho de Terá, dessa região verde aqui da Mesopotâmia. Então Deus manda Abraão sair de sua terra e ir para a terra prometida, a terra que Deus iria indicar. Mas, para ter a posse de uma terra nessa época, desse mundo antigo, que não tinha leis, não tinha ONU, não tinha nada, não tinha escritura, em meio a tantas disputas políticas de terra, era necessário haver algum tipo de validação por ancestralidade. Não é só chegar aqui, por exemplo, e montar uma casinha, fazer um curralzinho de ovelha e falar essa terra é minha. Não, ali naquela época o pau comia. Então, para você ter direito a uma terra naquela época, segundo os historiadores, você tinha que ter algo que comprovasse que você tinha direito àquela terra. Não, essa terra já era do meu ancestral, eu sou neto de Terá, então essa terra era minha, tá? E olha que aqui eu nem estou tocando no ponto que Abraão comprou a terra, tá? Eu estou tocando só no ponto pós-Abraão, porque essa narrativa das genealogias, que nem eu falei, é de uma tradição sacerdotal, ela é posterior a Abraão, tá? Mas vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, é preciso assinalar, agora aqui é de um artigo muito bom, tá? De uma tese universitária que eu vou ler para vocês. É uma parte mais comprida, mas que vai explicar tudo isso. Aqui foi só um esboço para vocês entenderem o contexto da época. Então, em primeiro lugar, é preciso assinalar que tais personagens citados ali, Adão, Sete, Matusalém, etc., são citados única e exclusivamente para identificar a árvore genealógica do povo de Israel. Ou seja, eles são citados só para mostrar isso. E constitui muito mais uma fonte de referência para a construção de uma tese, ou seja, é usado para fazer essa tese, do que uma verdade histórica. Então a gente não pode dizer que esses personagens realmente existiram, tá, pessoal? Eles podem ser só meramente uma construção para poder validar uma tese, quer seja a tese da posse da terra ou do povo eleito por Deus. Mas nós vamos chegar lá. Isso quer dizer que os cronistas bíblicos usaram a história dos patriarcas longevos para justificar a pretensão do povo de Israel como povo eleito de Deus com direito à posse. Da mesma forma que um jurista, um advogado, usaria uma árvore genealógica de uma família para justificar a reivindicação de posse, né, um direito de um tribunal. Então é a mesma coisa. Imagina que tem uma terra aí que era do seu bisavô, aí você vai lá e tem outra família morando lá. Então o advogado vai pegar a sua árvore genealógica, vai falar, não, o avô dele realmente era o dono da terra. Então da mesma forma que foi feito aqui na Bíblia. Para os hebreus dar uma justificativa de que aquela terra era deles desde os patriarcas, eles tiveram que criar uma genealogia anterior até a dos patriarcas, para dizer, não, nós somos descendentes de Adão, então essa terra é nossa desde o primeiro homem, tá? Acho que está dando para entender aí.
Então a grande sacada dos cronistas israelitas foi ter criado os personagens reais, ou supostamente reais, né? Não sabemos, para preencher sua árvore genealógica. Enquanto que os outros povos do Oriente e do Ocidente, né, dos dois lados do hemisfério do mundo, eles criavam esse espaço, né, preenchiam com personagens divinos e mitológicos. Então, enquanto os povos do Vale do Nilo, lá no Egito, que também era uma crescente fértil ali na África, do Eufrates, ali a crescente fértil da Mesopotâmia, e dos grandes rios da Índia, como o Rio Ganges, ou da China, que nem o Rio Tigre e assim por diante, o Tigre não, é o Rio do Dragão, invocavam deuses, né, e outras criaturas como antecedentes. Ah, esse rio é meu, eu descendo do deus Tixunhum, então eu tenho direito a essa terra. Era assim que esses povos faziam. Da mesma forma que os gregos, os romanos e outros povos também do Ocidente, né, no outro hemisfério, Israel preferiu identificar os seus antecessores como criaturas humanas. Então os povos no mundo antigo era comum eles usarem deuses para identificar que eles descendiam de deuses. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele filme 300, lá dos espartanos gregos. Os espartanos falavam que eles descendiam do próprio Hércules. Mas Hércules não era real, era um deus mitológico. Então era comum no mundo antigo as pessoas dizerem que descendiam de deuses para validar suas propriedades, suas terras, os seus clãs. Inclusive o clã de Abraão é bem familiar, né? Tem um sobrinho que é Ló, tem a irmã que foi criada pelo mesmo pai, etc. Que era para fortalecer um clã. Só que os hebreus, ao invés de dizerem que descendiam de divindades, como os gregos, hindus, chineses, etc., eles criaram uma genealogia humana, de seres humanos. E mais que isso, deu-lhes nomes, que pode ser real ou não, esses personagens, pode ser uma ancestralidade transmitida de geração em geração, oralmente, e criou para eles uma história de vida factível, mas compatível com gente de carne e osso, pessoas reais. Assim, para a humanidade que estava acostumada, ou seja, daquela época, a preencher os vazios da sua ancestralidade com seres imaginários, deuses, a obra dos cronistas de Israel veio preencher uma gigantesca lacuna na mente consciente da humanidade, mesmo que sem querer. Numa história, ou seja, que tem uma aposta a ser real, é mais fácil acreditar do que numa lenda de deuses, como por exemplo Hércules. Ressalta-se desde logo que a árvore genealógica bíblica é uma montagem urdida com muita inteligência literária. Primeiro, são 10 patriarcas antes do dilúvio, de Adão até Noé, e depois nós temos mais 10 patriarcas depois do dilúvio, de Noé até Abrão, ou seja, 10 e 10. Nada mais fácil para recordar de memória, né, do que listas decimais, que pode ser contado pelos dedos da mão. Agora, é claro que os cronistas bíblicos não inventaram simplesmente esses patriarcas e lhe deram uma história de vida, concetânea com as necessidades das suas teses destinadas a provar o direito hereditário de Israel como primogênito de Deus. Esses personagens já existiam nas tradições mais antigas. É que nem eu falei ali, como, por exemplo, se você quer provar que aquela casa invadida era do seu avô, o seu avô tem que ter existido, tem que ter uma prova. Então esses personagens eles já existiam em outras tradições. Então eles só adaptaram, tá? Especialmente nos sumérios e os demais povos mesopotâmicos, de onde os antecessores dos israelitas provieram. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e outros, eles são arquétipos, ou seja, modelos, que têm seus correspondentes em quase todas as histórias dos povos antigos. Então, deixa eu dar uma pausada aqui só para explicar para vocês. Então, para validar o direito à terra e a eleição divina, os hebreus pegaram personagens que já haviam nos outros povos e adaptaram, dando a entender que eram hebreus. Então você pega, por exemplo, Lameque. Os sumérios tinham o Lameque deles. Então se o sumeriano chegasse para o hebreu e falasse: ei, quem falou que você tem direito a essa terra? Ele falava: eu sou descendente de Lameque. Aí fala: Lameque, nós também temos um Lameque. Ah, tá, se você é descendente dele, tudo bem. Então era necessário ter essa validação. Tá? Não sei se está dando para entender. É que eu ando meio resfriado esses dias, então às vezes eu tô ando, até para falar às vezes é um pouco cansativo. Então eu espero que esteja dando para entender. Um exemplo pode ser buscado na literatura sumeriana, onde certamente os cronistas bíblicos devem ter se inspirado. Afinal, Abraão veio ali, da Suméria, dos caldeus. Pois ali se encontra uma lista de reis antediluvianos que teriam vivido nos primórdios da humanidade, dotados cada qual de extraordinária longevidade. Uma dessas listas compiladas por um sacerdote babilônico de nome Berosso contém um catálogo de 10 reis que teriam vivido antes do dilúvio. Aqui, a mesma coisa, ó, 10 reis. Então já tinha essa lista antes de Abraão. Tá? E esses reis pré-diluvianos, sendo que o 10º deles tinha o nome de Xisutro,
ou Xixoutro, que é o mesmo que o Noé da Bíblia. Ele é o herói citado na epopeia de Gilgamesh, que fez uma arca para salvar toda a humanidade de um grande dilúvio. Então vocês notaram que o 10º rei dessa lista sumeriana é o mesmo 10º rei da lista da genealogia bíblica. Na Bíblia é Noé, na lista babilônica é esse tal de Xixutro, enfim, como sendo um sobrevivente do dilúvio e iniciador da nova raça humana. Nessa lista babilônica se informa o nome de 10 reis e o tempo em anos de cada reinado. Aqui, ó. O primeiro deles, que é um dos primórdios dos reis, foi Aloro, que reinou 36 mil anos. O segundo foi Aláparo, que reinou 10.800 anos, e assim por diante. Ó. Você tem datas desde 46 mil anos, 64 mil anos. Quer dizer, o cara vivia mais que uma estrela, né? Dava tempo de nascer uma estrela e morrer, que o cara podia acompanhar até a origem de um buraco negro. Só perde para a rainha da Inglaterra. Uma outra lista constante de uma inscrição encontrada nas ruínas das antigas civilizações mesopotâmias dão os nomes de 10 reis que teriam reinado após o dilúvio. Aqui, ó, 10 reis antes, 10 reis depois. Isso já havia antes da Bíblia e antes de Abraão. A Bíblia é só uma adaptação. Bem como o tempo dos seus reinados. Essa lista cobriria um período que iria desde o início do fim do dilúvio até o ano em que ela foi compilada, aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo. Aí nós temos 10 reis que também viveram extraordinariamente bastante, ó, depois do dilúvio. Alulim, que é de Erido, que reinou 28.800 anos. Alagar, também de Erido, 36 mil anos, e assim por diante. Ó. O maior aqui é esse aqui, ó. Enlu-Ana, que reinou 43.200 anos. Aqui tem a genealogia de Gilgamesh e dos reis sumérios, tá? Com todas essas datas aí, vocês podem pesquisar, é fácil achar. Então, em outras civilizações antigas também foram encontrados registros que citam personagens fundadores da sua civilização. No Egito, por exemplo, achou-se uma lista de 10 reis que governaram o povo nos seus primórdios, começando com Osíris, né, que é o deus mitológico lá, o herói Atlante deificado, etc. Então, no Egito também tinha a mesma coisa, 10 reis pré-diluviano. Os persas também conheciam seus 10 patriarcas antecessores. Os hindus também enumeravam 9 descendentes de Brahma, que deram geração aos povos do Vale do Indo e Ganges, o rio sagrado deles. Assim, a literatura bíblica teve seus antecedentes, nos quais se inspiraram, e os espertos cronistas israelitas não inventaram nada, eles apenas adaptaram, fizeram uma adaptação daquilo que já tinha na época. Antigas tradições às necessidades da sua tese. Qual a tese deles? Provar que eles eram herdeiros da terra por direito de ancestralidade. Simples. E a elas acrescentaram um criativo enredo. Ou seja, foram floreando a história. Fundamentado principalmente nas fórmulas cabalísticas, por eles criadas para interpretar as crenças e mistérios da religião. Aí aqui já entra um pouco o lado da cabala, né, do lado místico, da religião, tal, que dá um valor numérico, mitológico. Inclusive, se a gente for pegar aqui 10 reis e pegar lá os 10 chifres da besta, é a mesma coisa, né? 10 reis. Posso até fazer um próximo vídeo sobre isso. Esse enredo, fundamentado principalmente na numerologia cabalística, emprestou à narrativa bíblica a característica misteriosa que até hoje excita a imaginação de quem se propõe a estudar o assunto. Assim, as idades do patriarca podem ser deduzidas dessas estranhas relações numéricas e astrológicas que os antigos magos caldeus criaram e os rabinos judeus desenvolveram na grande tradição da Kabbalah. Dessa forma, a idade de Adão, por exemplo, que foi de 930 anos, resulta na conta de 1000 anos, ou seja, menos 70 anos, que é o número de Deus, segundo o Salmo 94, menos 70, que é o número da perfeição, ou seja, cada um foi imperfeito. Então significa que Deus tirou de Adão 70 anos por causa do seu pecado, a qualidade da perfeição. Aí tem toda essa explicação mística aqui que dá para você mistificar cada uma daquelas idades. Todas essas relações, para quem quiser pesquisar mais, elas foram bem analisadas no trabalho do padre Ariel Álvares Valdez, tá? Quem quiser pode pesquisar o trabalho dele. E dessa forma, todas as informações sobre a idade dos patriarcas e suas histórias de vida são simbólicas e podem ser encontradas nessas estranhas relações que os antigos deduziam dos números e das observações astrológicas. Assim, Noé, o patriarca que sobreviveu ao dilúvio e deu início à nova civilização através dos seus 3 filhos, que também é um número cabalístico, pode ser interpretado da seguinte forma: ele tinha 600 anos quando Deus mandou o dilúvio. Esse número resulta de 10 multiplicado por 60, 10 vezes 60 é 600. 10, como já foi dito, é o número perfeito, 60 é a divisibilidade máxima, né?
Você pode dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. O que sintetiza a base do sistema sexagonal e decimal, segundo o qual a mística antiga acreditava que o universo estava fundamentado. Então, resumindo, aqui são só explicações cabalísticas, numerólogas, tal, que pode dar a entender o porquê dessas datas, tá? Mas o fato é isso, eles só adaptaram o que eles já tinham e deram uma aperfeiçoada, talvez dentro da cabala, tá? Assim é de bom alvitre considerar que as informações sobre a longevidade dos patriarcas e suas histórias de vida não podem ser consideradas meramente como lendas sem o menor sentido, ou seja, elas têm um sentido teológico por trás, até místico, cabalístico. Elas contêm, na verdade, mensagens interpretativas de um pensamento que está na origem das crenças mais antigas da humanidade, e de vários povos também. E se por trás dele podemos identificar uma clara intenção ideológica, doutrinária ou teológica, também podemos ver nesse monumental trabalho literário que os cronistas israelenses nos legaram uma forma muito particular de ver a vida e a história da humanidade. Então, para os hebreus provarem que tinham direito às terras e era o povo eleito, era necessário mostrar que eles descendiam dos antigos proprietários da terra desde o primeiro homem. Então eles fizeram isso naquela época, adaptando aqueles 10 patriarcas que já eram bem conhecidos de outros povos. Gilgamesh, os persas, os hindus, os chineses, eles tinham uma lenda em comum de 10 patriarcas. Então eles entraram na deles. Ou seja, os hebreus não inventaram um calendário, uma genealogia para eles. Não, eles apenas adaptaram o que já havia antes deles. Uma adaptação. Quando Abraão, por exemplo, recebeu a revelação divina, ele apenas deu continuidade a uma genealogia que já havia antes dele. Ele só adaptou. Lembrando que não foi bem Abraão, né? Pode ter sido até posterior, da tradição sacerdotal. Mas se já tinha essa tradição antes de Abraão, eles só adaptaram. Abraão também é descendente desses reis antigos. Adão gerou Sete, que gerou Lameque, que gerou Enos, que gerou Cainá e assim por diante, que gerou Abraão. Simples, é só uma adaptação para mostrar que eles também eram da Mesopotâmia e tinham direito à terra ali, a terra que Deus prometeu. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, isso. Analisem aí e tirem suas conclusões, ok? Paz a todos.